Bom dia! Finalmente, estava com saudade de vocês. Carnaval aí, catástrofe acontecendo em Ilhabela, meu reduto, o lugar onde eu me recomponho, me regenero. E fiquei sem luz, fiquei sem água, sem comunicação, 3 dias sem postar nada. E agora de volta, com saudade de vocês. Para quem tá entrando aqui, bom dia, Sônia, bom dia, Josi, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Manda aviãozinho pra galera pra tirar esse povo da cama e vamos falar de coisa boa. Meu nome é Adriana Brasil, sou mãe, mulher, médica, cirurgiã de cabeça e pescoço, dediquei os últimos 20 anos da minha vida à prevenção do câncer, tanto para a questão de educação, palestras, até o dia a dia do consultório, onde eu descobri que, de fato, nós precisamos muito mais da prevenção primária, que é a construção da saúde, que é a medicina do futuro, que na verdade chegou, do que simplesmente fazendo as grandes cirurgias mutiladoras que a gente faz como cirurgião de cabeça e pescoço. Esse é o meu desafio de hoje, é a bandeira que eu carrego, e é por isso que eu fiz essa sequência de lives que a gente se encontra uma vez por semana para falar principalmente das dificuldades que vocês possam estar tendo na implantação dessas pequenas recomendações que mudam tudo. Então eu preciso que vocês participem, que vocês, até aqueles que estão assistindo no replay, entrem e façam perguntas, eu respondo todo mundo. Quem me perguntou já sabe que eu respondo todos os directs, sou eu mesma. E eu faço questão, inclusive, às vezes, de entrar em contato pessoalmente com a pessoa, né? Pelo telefone, às vezes, dependendo da gravidade. Então, essa é a forma de eu ajudar as pessoas que muitas vezes não podem ir no consultório, às vezes não podem fazer uma mentoria, não podem dar passos mais largos em direção à sua saúde extraordinária. Então, manda aviãozinho para a gente fazer aí uma corrente do bem. Eu tive uma trajetória como médica, né, numa formação muito técnica, por conta da cirurgia de cabeça e pescoço. Fui para o Instituto Nacional do Câncer, depois de ter feito Unicamp, e sempre focada na doença, na doença, na doença. Advoguei a vida toda em relação aos fatores de risco, através de palestras, e eu realmente achava que eu estava fazendo tudo, porque era tudo que eu conhecia, até que veio a pandemia. Muitas de vocês que estão aqui, Ivonete, Sandra, já conhecem essa história. Mas foi quando eu perdi 5 amigos no Covid, durante a pandemia, né? E na mesma semana, amigos que frequentavam a minha casa, eu fiz uma pergunta para mim mesma: será que eu estou fazendo tudo porque não tinha um remédio e não tinha vacina? E eu não iria fugir da minha responsabilidade fazendo traqueostomia toda semana em paciente com Covid. Só para vocês entenderem o final dessa história, eu não peguei Covid até hoje, né? Não que eu ache isso, mas eu faço congressos e nos congressos a gente tem... Agora não, mas tinha que fazer o teste, né? Então, no meu teste diz que eu nunca entrei em contato com o vírus, mesmo tendo feito a vacina. Nem a vacina eu virei. Então, só para vocês terem uma ideia como isso muda o nosso biológico. E aí, eu comecei, obviamente, com as estratégias de emagrecimento. Tava um pouquinho de sobrepeso na época, né? Eu falei, eu quero mudar isso. Um pouquinho de sobrepeso, e aí eu entendi que mais do que o sobrepeso, eu tinha algumas coisas para mudar que não estavam legais na minha rotina. Bom, fiz jejum intermitente, fiz dieta low carb, faço até hoje, tirei embutidos enlatados, fiz toda aquela reprogramação de orgânicos, desintoxicação. Isso foi maravilhoso, eu perdi 14 quilos na época. Quem me conheceu antes sabe que eu sou muito mais magrinha hoje do que eu era antes, que eu sempre fui, apesar de ser saudável. E isso era o que eu comia pela boca. Então já dei um salto muito grande, né? Mas ainda haviam coisas que não estavam 100%. E vejam bem, fazendo tudo isso. E nós vamos falar nas próximas semanas sobre jejum intermitente, aguardem, vamos falar sobre a low carb, high fat, nós vamos falar sobre alguns alimentos muito poderosos contra a imunidade, tudo isso a gente vai falar durante as nossas semanas, mas eu fiz mentorias, fiz pós, um monte de coisa para entender essa minha nova alimentação. E eu cheguei, eu acho que mais ou menos um ano depois, eu cheguei
num ponto que eu estava muito satisfeita, 14 quilos a menos, já tinha começado a fazer exercício físico, bem de leve, mas pilates, eu ainda não tinha me apaixonado, isso aconteceu há menos de 6 meses, um ano. Mas tudo isso para dizer para você o seguinte, eu continuava assistindo um pouco de Jornal Nacional, eu continuava, porque eu amava muito alguns amigos tóxicos, me relacionando com amigos tóxicos, eu continuava mantendo algumas atividades que me causavam uma queda brusca de energia no meio do dia. Bom dia, Raquel, tudo bem? Então, se mantinha uma queda de energia lá pelas 3 horas da tarde, já tinha feito todos os meus exames preventivos, já tinha feito todos os exames de sangue, que medem estresse, enfim. Aparentemente estava tudo bem. Só que o que aconteceu? Eu tinha esse cansaço, chegava no fim do dia, eu não tinha energia para fazer muitas coisas, eu era inundada de pensamentos, devaneios. Eu fiz uma técnica muito interessante que era anotar, né, os devaneios, e eu via que 90% das coisas que eu pensava não aconteciam. Eu percebia que ainda 14 quilos mais magra, ainda inchava um pouco. Percebia que aquela sensação de plenitude era algo que acontecia só de vez em quando. Então, estava tudo bem na questão do emagrecimento e tal, mas faltava alguma coisa. Parecia que alguma coisa que eu não permitia estava entrando. Era essa sensação. E aí eu fui diversos, né, linhagens religiosas até, indo desde do Tibete até a parte evangélica, passando pela questão do sufismo, do islamismo, enfim. Fui estudar muitas religiões para entender como era essa alimentação mais sutil, tá? E ela existe e eu fui provando cada uma dessas portas de entrada. Então é fácil de entender. E as nossas lives, elas têm a partir de hoje meia hora, né? A partir da semana passada meia hora, justamente para que a gente vá direto ao ponto. Aproveito para convidar quem está entrando aqui. Durante a semana a gente vai amadurecendo alguns pontos que serão ditos na live, para que vocês vão implantando no dia a dia. Então, quem tiver interesse, entre no nosso grupo de WhatsApp, depois eu vou colocar na live gravada, nos comentários, como que você faz para entrar no grupo de WhatsApp. Mas eu comecei a introduzir a percepção, primeiro a sensibilidade dessas outras fontes de alimentação. E eu fui modificando. E mais ou menos esse processo durou de 3 a 6 meses. E aquele cansaço, aquele desânimo, aquela enxurrada de devaneios, elas foram se dissipando. E eu fui entendendo que, além dessa questão da percepção, existiam os elementos. Ar, água, fogo, terra. E a gente foi trazendo tudo isso para o dia a dia. Então, o que eu vou passar agora são algumas recomendações diretas. Então, nós nos alimentamos também por tudo aquilo que a gente vê. Então, o ser humano moderno, ele é muito visual, muito mais visual do que éramos há milênios atrás. Então, falando sobre a visão, eu preciso escolher o que eu vejo. E aí, a gente tem que entender que grande parte das nossas transformações acontecem de dentro para fora, mas de fato eu tenho que controlar o que entra para que eu consiga controlar o que sai. Porque nós somos uma máquina biológica humana. Então, se eu fico assistindo, por exemplo, notícias catastróficas, e eu compartilho com vocês aqui a impressão que eu tive estando em Ilhabela, né? A gente ficou sem notícia nenhuma, então a gente não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando eu entrei em contato com as notícias, dava a impressão que era uma outra coisa que estava acontecendo. Então, de verdade, existem pessoas que aumentam as notícias, porque as notícias vendem mais quanto mais catastróficas elas são. Por quê? Existe essa alimentação, as pessoas gostam de se alimentar de fofoca,
de catástrofe, de coisas negativas. Então, sabe aquela sua amiga que você adora, mas que você, quando entra em contato com ela, sai sugada? Ela fica falando da vida da vizinha, da amiga, da família. Fala mal da sua melhor amiga, que é a melhor amiga dela também. O que acontece? Aquilo tudo que você está escolhendo, você está deixando entrar. E aí a gente se engana quando acha que a gente vai colocar um porteiro dentro dessa lógica. A gente consegue represar até um certo ponto. Depois desse certo ponto, você acaba permitindo que essas coisas que você vê te afetem. Então, por exemplo, filme de terror. Não tem como você entrar num filme de terror e não sair aterrorizado. Aquela criança que sai do filme de terror e sonha a noite toda. Eu não posso ver filme de terror. Eu não posso ver filme de desgraça. Porque eu fico mal durante 15 dias. Filme de cachorro que é perdido, que é sacrificado. Eu não posso ver esse tipo de coisa. Então, e cada um tem o seu limite. Então, por isso que eu peço para vocês colocarem num papel tudo aquilo que faz com que vocês fiquem péssimos quando vocês veem. Então, eu também fico mal quando eu fico vendo aquelas fotos daquelas campanhas da Cruz Vermelha. Então, eu vou lá, faço a minha doação, mas eu não vejo. Então, tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas menos sensíveis. Bom dia, Wagner. Então, existe uma individualidade nisso, mas a visão, escolha cores e flores, escolha coisas que você sabidamente não precisa pôr filtro para que entre. Então, a visão, ela é muito importante. Mantenha a sua casa limpa para que você veja um canto colorido, um canto que te agrade quando você chega em casa. Mantenha o seu jardim com flores, com a grama cortada, para que quando você veja, você fala, nossa, eu estou num lugar agradável. Eu moro nesse lugar. Então, esse é o principal ambiente que precisa ficar bonito. Ah, eu não estou tão legal. Toma um banho bem gostoso, põe uma roupa que você gosta. Mesmo que você não esteja no seu melhor dia, se sinta belo. A beleza, ela é uma coisa que foi feita para espelhar essa perfeição de Deus. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Então, negar o belo, né? Eu me lembro muito bem uma certa vez que eu estava lá no Rio de Janeiro, a gente estava caminhando na praia, né? E uma praia belíssima, cheia de água limpa, né? E aí, de repente, eu olhei ali num esgoto que estava saindo no canto da praia. E aí, eu olhei e estava cheio de gente tomando banho no esgoto. Sabe? Um lugar mal cheiroso, um lugar feio, um lugar que era uma ponte meio que caída com a descarga de um esgoto clandestina. Um monte de criança, jovem, pai e mãe, tomando banho naquele esgoto. Então, como é que pode a pessoa escolher o sujo, escolher o feio, escolher aquilo que não faz bem ao olhar, né? E não se engane que você é diferente. Porque tem coisas que a gente gosta de ver. Ah, eu gosto de ver a desgraça do outro, porque a minha parece que fica menor. Então a gente precisa sair desse ciclo e escolher coisas bonitas. E colocar uma cerca inegociável. Eu, Adriana, não assisto filme de terror. Eu, Adriana, não vejo Jornal Nacional. Eu, Adriana, não escolho ver documentário de coisas muito pesadas. Eu, Adriana, quando começa a ficar uma festa, por exemplo, uma coisa, começa a discussão, um monte de coisa assim, que eu vejo que aquilo tem alguma coisa errada, eu vou embora. Então, a gente precisa se preservar. E se você não identificou nada disso, mas se sente mal de uma hora para outra, você tem que pegar e se retirar daquele lugar. Porque tem coisas que o nosso campo de visão entende, assimila, só que você nem sabe. Então, se sentiu meio estranho, vai embora, muda de lugar e muda no espaço-tempo, né? Saia daquela situação porque você vai ver de outra forma. Então, essa é a visão. Faz uma lista das coisas que fazem bem para você. Faz uma lista das coisas que fazem mal. E simplesmente você põe a cerca inegociável daquilo que você não vai escolher para você,
De jeito nenhum. A segunda é a audição. Então, não tem jeito. Como eu falei pra vocês, acho que alguém deve ter acompanhado. Quando eu fui pra Ilhabela e teve a catástrofe lá e tal, saí na rua, muita coisa caída e tal. E no caminho tinha quem falasse, vamos arrumar, tinha quem falasse, vamos fugir, e tinha quem só contava as desgraças que tinham chegado até a ilha. Então, qual era o grupo maior? Vamos ver se vocês adivinham aqui. Falam pra mim, quem era o grupo maior? O grupo que falava de reconstruir, o grupo que fazia a fofoca, né? A resenha da desgraça, ou o grupo que simplesmente tratava aquilo como normal? Vamos lá. Interajam aqui comigo, minha gente, eu quero vocês comigo. Então, a principal tendência da gente é ficar vibrando naquela desgraça. Fofoca, claro, Wagner, fofoca. Então, o grupo de fofoca tinha umas 10 pessoas só, falando quantos mortos, quando não sei o quê. E o resto trabalhando, assim, né? Fazendo coisas para ajudar, levando mantimentos. Isso mesmo, Raquel, fofoca. Então, Adriana, começou, isso mesmo, Josi, fofoca. E vocês acham que a gente não gosta? Eu adoro. Eu sou super fofoqueira. Mas a fofoca me traz uma sensação muito ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair daquele lugar. Então, por exemplo, eu comecei a entrar num grupo de WhatsApp mesmo, que só começa a fazer fofoca. E essa galera do grupo do WhatsApp é maravilhosa. Eu nem precisei colocar regra nesse WhatsApp do que pode, do que não pode, porque todo mundo respeita e só tem contribuição positiva no grupo. Vocês estão de parabéns, de parabéns. Muito obrigada. Fiquem à vontade para postar coisas lá, porque não teve nada que eu tivesse um A para falar. Então vocês são incríveis, galera do WhatsApp que tá aqui comigo na live. Então, assim, minha cerca inegociável deu 30, 40, 60 segundos de conversa e é só sobre coisas ou é só sobre pessoas, eu peço para ir no banheiro e sumo. Eu não fico naquela roda, porque eu sei que eu adoro uma fofoca, eu vou querer interagir, vou querer contar, que eu também já vi um caso, até porque como médica a gente já viu bastante coisa grave, né? Então a gente pode compartilhar, nossa, aconteceu isso. Mas toda vez que eu emitia um som, não é só o que eu ouço, né? Mas o que eu emito também. Quando eu ouço a minha própria voz, lembrando de coisas ruins, fazendo alusão a coisas catastróficas, trazendo sentimentos, eu vivo tudo de novo. Quando eu ouço e quando eu falo, eu vivo tudo de novo. Essa coisa que eu tô falando, que eu tô ouvindo, tá me ajudando ou está me atrapalhando? Se ela estiver me atrapalhando, eu tenho que ir embora dali. Conta pra mim aqui, se vocês gostam de uma fofoca. Vocês gostam de ver uma desgraça. A gente precisa assumir. Lá onde eu tava no sítio, tinha uma pessoa que gostava de sair só pra saber das notícias. Sabe? Então eu falei, o que tá me ajudando? O que vai me ajudar? Vai me ajudar a levantar as mangas e ajudar as pessoas. E mandar mantimento, mandar coisa. É isso que nós vamos fazer. Qualquer coisa. Gente, vocês precisam entender que a energia nossa é finita. Isso não é crença em escassez, não. Mas a gente tem um quanto de energia. Se você gastar essa sua energia com coisas que não te fazem bem, você vai ter cada vez menos energia. Comenta comigo aqui. Você que está me ouvindo, você sente cansaço no fim do dia? Você sente que a sua energia acabou de repente, de uma hora para outra? E que você precisa deitar, descansar, tomar um fôlego? Comenta aqui comigo se vocês sentem isso. Porque às vezes você está se alimentando bem, você está dormindo bem, tudo aquilo que a gente já falou, você está acordando bem, você está conseguindo se exercitar, mas você sente muito cansaço. Por quê? Veio uma situação dessas, desavisada, que você está ali distraído, e daqui a pouco sua energia que você acumulou com tanto esforço vai embora. Então, essa questão do ouvir é pior ainda. Sabe aquela coisa, Sônia está dizendo aqui que sente todo dia. Então, deve ter um ralo energético. Deve ter algum desses sentidos que você se alimenta que você não está cuidando. Então, eu preciso colocar uma cerca inegociável naquele lugar.
Bom dia, Rosângela. Rosângela é a minha mentorada mais exemplar. Ela simplesmente fez uma transformação em 12 meses. Coisa mais linda. Então a Rô pode falar muito bem disso, desse cansaço, né? Dos plantões, né? O que que os plantões faziam, enfim. Então eu preciso colocar uma cerca inegociável. Olha, se eu ficar ouvindo uma rádio ou um noticiário ou uma BBC News que só me fala desgraça, o que vai acontecer? Aquilo vai entrar, eu tô lavando louça, isso não tem nenhum problema, tô só lavando louça aqui, tô só ouvindo o noticiário. Meia hora lavando louça, ouvindo o noticiário, você pode dormir, porque você tá podre de tanto cansaço, de tanto vibrar. Principalmente se você tem empatia. E todo mundo que tá aqui, que eu tô vendo, é gente com muita empatia, sabe? É gente que se preocupa com o outro. Aí o que acontece? Às vezes aquela desgraça está acontecendo com 0,001%, mas a notícia é poderosa. Ela entrou. O seu cérebro, ele não sabe identificar o que é a maioria e o que é a minoria. Ele acha que é tudo, tudo. É tudo, tudo ou tudo nada. Então, ele vai interpretar que você está no meio de uma catástrofe. Então, eu não me cansei de receber telefone. A pessoa achava que eu já estava soterrada na Ilha Bela. Entendeu? Então, e não era muito bem daquele jeito. Ô, minha querida Mariângela, minha prima querida. Ontem eu cheguei em casa da minha mãe, senti energia pesada e fui mudando o assunto e limpando. Exatamente. E aí, não tem um problema de vocês parecerem meio birutas, meio loucos. Eu falo porque é o seguinte, você tá falando de um assunto ruim. Daqui a pouco você muda de assunto, você fala de uma outra coisa. A pessoa, nossa, que menina mais desconexa. É melhor que você pareça doida do que você saia sugada de uma situação. Então, isso é o que a gente ouve e, principalmente, o poder daquilo que a gente pronuncia. Por isso que tanta gente fala do palavrão. Gostoso falar palavrão, né? Só que às vezes você fala um palavrão, sua energia inteira sai naquele palavrão. Gosto de falar palavrão, hein, gente? Já tô falando aqui que eu gosto de falar palavrão. Eu tenho que me policiar. Porque o que você profere é palavra sagrada. Tem muito poder. Então você tem que cuidar com aquilo que você emite de som. Não só aquilo que você ouve. O som, ele se propaga através do ar, né? A Rosângela sabe muito bem. A gente tem uma aula na mentoria que é só sobre os elementos da natureza. O ar, ele é um grande aliado, se você souber utilizá-lo como ferramenta. E aí a gente está falando de meditação. Então, quando eu controlo melhor o que eu ouço, o que eu falo, eu tenho condições, por exemplo, de meditar melhor. Bom dia, Regina! E a meditação, ela também é sobre sons. Porque quando você diminui o barulho interno e externo, quando você aquieta, você tem mais condições de vibrar numa situação pelo menos de vazio, porque é aquele vazio pluripotencial que contém Deus. A Rosângela está falando aqui que a palavra leva pensamentos, que leva ação, que cria hábitos e muda o seu destino. Exatamente, a Rô viveu isso. Então, eu vivi isso também. Então, você tem que orar e vigiar, exatamente isso. Então, para começar a meditar, eu preciso controlar um pouco esse porteiro do que eu ouço, do que eu emito, né? Então, esse é um dos sentidos muito importantes. O outro, que é ancestral e que pouca gente fala, né? Justamente porque ele é muito relacionado ao animal, mas ele é um excelente aliado, é o nosso olfato. Gente, acreditem, eu tô sentada no consultório, eu tô fazendo às vezes um relatório de um paciente, entra um paciente lá na frente, na sala de espera, eu sinto cheiro de tumor. E esse paciente nem sabe que tem tumor ainda. Eu sinto cheiro. Porque o tumor tem um cheiro, né? Eu sinto o cheiro de tanto que eu treinei o olfato. Então, a gente negligencia esse poder do olfato. Sabe quando as pessoas falavam, os antigos falavam assim, nossa, isso não tá cheirando bem. Não tem horas que você tá numa situação e você sente um cheiro ruim? Você fala, vai embora, corre dali. A gente precisa aprender a acreditar nessa sensibilidade. A gente tem que aprender a vincular essa sensibilidade à cerca inegociável, que é aquilo que vai te proteger de você perder toda a energia que você acumulou com os bons hábitos.
Então, o olfato também pode ser muito nutrido por algo que a gente gosta de fazer, que é comer. Então, por exemplo, quando eu refogo um arroz, vem aquele cheiro de alho com cebola, aquela alimentação já começou. Você não vai comer o arroz, você vai comer o cheiro do arroz, você vai comer aquela cena do arroz da panela, aqui em casa é panela de pedra, né? Aquele arroz saindo uma fumacinha, assim, aquela lembrança de quando a gente era criança, a panela tava no fogo, isso daí já são as percepções que nós vamos falar já já. Mas assim, veja, só num simples arroz você já sentiu o cheiro, você já viu, você ouviu o barulho dele fritando e aí já ficou diferente. Então você precisa estar atento a isso, porque quando você for de fato comer o arroz, você precisa comer, acreditem em mim, metade do arroz, não o arroz todo, porque você não concentrou todas as suas percepções no comer como um estivador, desesperadamente. Então, você sabe quem me ensinou isso mais que todos? Foram os meus pacientes que pararam de comer por alguma restrição de câncer de boca, câncer de laringe, sonda por muito tempo. Então, eles me dizem assim, Adriana, eu não consigo mais comer pela boca. Eu tenho uma gastrostomia, que é aquela sondinha no estômago, mas eu sinto os cheiros e eu me alimento dos cheiros. Então, esses meus pacientes mesmo, que eles não possam engolir, eu falo para eles comer, porem o alimento na boca e cuspirem. Que também falam que isso é uma maluquice. Não é uma maluquice. Uma vez eu fui num congresso em Nova York e tinha um trabalho que só falava sobre isso. A importância do paciente que não pode mais engolir, sentir o gosto da comida e sentir o cheiro, mesmo que ele coloque aquilo para fora, porque ele não tem passagem para baixo. Então, isso é verdade. Esses sentidos todos que a gente tem fazem diferença. Então, quando você for se alimentar, primeiro presta atenção no cheiro, depois presta atenção no visual do alimento, depois presta atenção no barulho que aquele alimento faz, no barulho da mastigação, daquele alimento entrando. Então, é de fato uma experiência sensorial. Todos esses chefes de cozinha sabem a diferença que faz um azeite sulfado numa comida. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, a gente falou do olfato, a gente falou da audição, da visão, do paladar, né? E eu gostaria de dar um enfoque especial aqui numa fonte de alimentação que é muito mais difícil de entender. E vocês vão se ver nos exemplos, tá? Que são as nossas impressões, a nossa percepção da realidade. Todo copo, né? Esse aqui tá um pouco mais cheio, mas ele tá metade vazio, metade cheio. Eu tenho escolha se eu vou olhar para a parte que tá vazia ou para a parte que tá cheia. Conta aqui para mim. Você olha mais para a parte que tá cheia ou mais para a parte que tá vazia? Como é que nós estamos aqui? Mais de otimistas ou de pessimistas? Escreve aqui para mim. Você olha mais para aquilo que te acontece de ruim ou aquilo que te acontece de bom? E aqui tem a grande sacada que eu acho que é uma recomendação fácil de fazer. Te aconteceu alguma coisa. Vamos dar um exemplo de Ilhabela, porque eu estava lá agora e foi muito impactante. Cheia. A Fernanda tá falando cheia. Pois é. Eu estava lá em Ilhabela, muita gente, muito turista querendo ir embora, querendo pegar as coisas. Vou embora daqui. Pensei o seguinte: o que tem de bom nessa situação? Tem de bom que eu vou aprender sobre situações difíceis, situações inóspitas, situações de... A Sônia tá falando cheia também. Nós vamos aprender sobre como a gente se comporta numa catástrofe. Eu tenho uma oportunidade excelente de mostrar para minha filha como a gente lida com situações difíceis. Como é que eu vou me colocar num sul da ilha que estava simplesmente incomunicável, sem uma ponte caiu? Como é que eu fico? Então, eu vou aproveitar essa força da natureza para entender, aprender com essa força da natureza. Claro, me preservando e tudo mais. Mas dentro do que se apresenta para mim, a Jocy tá falando cheia, a Rô tá falando vazia,
o que já consegui consumir. Sim, exatamente, Rô. Então, ali, o que é que eu consigo transformar em luz naquele lugar que eu tô? Como é que eu posso ser de serventia naquele lugar que eu tô? Como é que eu posso agregar naquela situação difícil que eu tô? E não simplesmente ficar na percepção, meu Deus, a próxima coisa que vai cair é a minha casa, meu Deus, eu vou ser soterrada, meu Deus, vai ter um deslizamento maior, meu Deus, essa ponte não vai resolver nunca, eu não vou conseguir passar para o centro, não vou conseguir voltar para casa, e assim por diante. Então, recomendação muito simples em relação à percepção. Toma a realidade pelo que ela é. E se pergunta o seguinte, o que disso é bom? E o que eu posso, apenas com a minha vontade, com as minhas mãos, modificar para que fique melhor? 2 perguntas. Então, aí você vai se colocar de uma outra maneira naquela realidade. Ela vai ser diferente. E aí o resto, você coloca cerca inegociável. Olha, daqui pensamento negativo, catastrófico, você não passa. Eu não vou ficar pensando nisso. Quem é que me garante que do lado de lá tá melhor do que do lado de cá? Uma situação de dificuldade? Ninguém me garantia isso. Então eu vou tratar com o que eu tenho agora. O que eu tenho agora é uma situação A, B, C, D. O que eu vou fazer? A, B, C, D. Linha. É isso. Então, isso... Não consegui, Adriana. Não consegui fazer isso. Recomendação número 2, que é poderosíssima. Muda de lugar e tempo. Vamos dizer que a gente está numa reunião, entrou naquela dificuldade da reunião que ninguém se entende, ninguém tá tentando resolver, as pessoas estão tentando ter razão. Em vez de você entrar nessa pilha, você vai no banheiro, fica 10 minutos, toma uma água, quando você voltar a situação é outra. Você já tomou o ponto de observação diferente daquele que você estava. Isso é poderosíssimo. E aí você fala, bom, dessa reunião, o que a gente pode trazer de resolutividade boa? Ah, é isso. O resto, a gente não tem condições de resolver. É polêmico, entrou numa vibe ruim, mais de meia hora de reunião, não resolveu, não vai resolver. Marca para resolver num outro dia. Então, essa variável tempo na nossa linha, ela faz muita diferença. Você resolver amanhã um problema que você não conseguiu resolver hoje, não adianta você ficar insistentemente resolvendo hoje, você tem que deixar para amanhã. Como eu aprendi isso nesse ano passado, minha gente? Como eu aprendi? Coisas que não estavam no meu poder de resolver, ter que postergar para outras instâncias que dependem de milhares de outras pessoas que não querem normalmente o que a gente quer. Então é muito difícil o aprendizado na pele. Ou eu morria de ansiedade ou eu aceitava. Então, eu acho que essa é a fonte de alimentação mais difícil. E a outra coisa que ajuda muito essa forma de percepção é observar a natureza. Porque a natureza ela é muito sábia nessa questão da percepção. Ela espera, como no exemplo de Ilhabela, tinha que esperar. Não tinha o que fazer. Você tinha que esperar passar a tempestade. Não adianta, eu vou sair agora no meio da tempestade. Tudo caindo e você quer sair com o carro. Não dá. Então, tem coisas que a gente tem que esperar. E aí, nesse aprendizado da percepção, tomar as coisas mais próximas possível da realidade. Algumas pessoas fizeram um experimento das pessoas mais inteligentes, né? E um dos exercícios, um dos testes era reproduzir em desenho a realidade mais próxima do que ela era. Então, vai desenhar uma flor. Como é que eu consigo perceber? E aí, se você visse cada desenho, cada um tinha uma percepção da flor. Então, ganhava, né? Tinha mais pontuação quem fizesse um desenho mais próximo do que realmente aquela planta era no senso comum. Então, é muito interessante esse tipo de coisa. Fazendo um compilado geral de algo que a gente pode fazer por nós em relação à cerca inegociável, que reúne o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu ingiro, o que eu percebo. Primeiro, não confiar 100% na sua vontade. A gente depende, sim, do ambiente. Se você ficar em Miami 24 dias indo no shopping, você vai virar uma consumista, não tem jeito. Então, a gente tem que duvidar dessa nossa vontade, saber que existe uma limitação.
E respeitando essa limitação, você não se coloca em lugares que você sabe que você vai se fazer mal. Então, essa é a segunda recomendação. Fazer a lista, em geral. Aonde é que eu estou, que eu me sinto mais em paz, mais plena, tendo atitudes mais agregadoras, mais positivas. Você vai fazer essa lista. Nesses lugares, você vai buscar estar mais. Você vai fazer uma lista de todas as experiências que você teve, semelhantes na questão de exposição. Filme de terror, por exemplo, é uma. Eu vejo, ouço, me alimento de coisas que depois eu vou ficar mal. Para que eu vou naquele lugar? Nunca mais eu vou naquele lugar, entendeu? Então você vai fazer essa lista e você vai evitar esses lugares, dando uma flexibilizada, porque não é uma experiência que foi ruim que vai determinar que aquele lugar é um lugar que você nunca mais vai pisar. Também não é assim. Então, essa é a grande recomendação. Fazer jus a esse entendimento que a gente também é fruto do meio e que a gente precisa controlar aonde nós vamos deixar a nossa companhia. E, por fim, isso se estende a lugares, coisas e a pessoas. Tem gente que a gente ama de paixão, que a gente adora, mas que aquela pessoa só te faz mal. Então, você vai escolher também, vai fazer essa lista de pessoas que te fazem bem, pessoas que fazem mal. Tem gente que fala que a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, escolha as 5 pessoas que mais te fazem bem, que fazem você ter atitudes positivas na sua vida. Então, eu aconselho fortemente que você faça isso. Colocar tudo isso em prática não é fácil. Por isso, a gente, nessa trajetória, a pedido dos pacientes, eu idealizei uma mentoria, né? Que hoje eu não chamo mais de mentoria, eu chamo de acompanhamento, porque a gente acaba estendendo a mão em todos os aspectos, não só no direcionamento, né? Basta que a gente esteja um passo à frente, né? Então, eu estendo a mão hoje para as pessoas que buscam fazer tudo isso, é muita coisa, mas que não sabem o passo a passo e querem se aprofundar em cada passo desses. E a gente está abrindo a 3ª turma agora, no dia 16 de março. Então, quem tiver interesse, como é um processo muito profundo, não é uma coisa para a maioria, a gente tem um processo de seleção. Então, quem tiver interesse de saber mais sobre isso, pode me acessar no direct, porque a gente conduz para fazer essa aplicação, para ver se você está no melhor momento, porque não adianta a gente também tentar fazer uma coisa que a gente não está no melhor momento. A gente precisa estar naquele momento de ouro. A Rosângela está aqui, ela que diga, né? Tem que estar no momento de ouro, porque daí a mentoria vai cair como uma luva, esse acompanhamento vai cair como uma luva. São reuniões por Zoom, a cada quinzena, totalizando 4 meses, mais ou menos, e um grupo que a gente interage mais profundamente, como é o grupo do WhatsApp, gratuito, né? Mas para as pessoas que realmente foram selecionadas para participar da mentoria. Essas lives, elas se propõem a ser rápidas, né? Diretas ao ponto. A gente já passou aí 9 minutos. A gente está à disposição. Quem tiver alguma dúvida que não foi sanada agora, podem me acessar no direct. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e vamos em frente. Semana que vem, desafio vocês a aplicar todas essas recomendações. Beijo, minha gente!